O silêncio da Bíblia, os séculos perdidos. Bíblia fala muito sobre a criação do mundo, sobre o dilúvio e sobre a história de Abraão em diante. Mas existe um período quase esquecido, um silêncio intrigante que poucos percebem. Entre Adão e Noé se passaram séculos, anos que moldaram a humanidade, mas que aparecem apenas em rápidas genealogias. Por que será que essa parte da história ficou tão oculta? Pense comigo. A criação recebe capítulos inteiros detalhados. O dilúvio é narrado com cuidado, passo a passo. Mas os séculos que ligam esses dois acontecimentos desaparecem quase por completo. Não parece estranho. O que realmente aconteceu entre o Éden e a Arca? Esse é o mistério que quase ninguém ousa investigar. Se Deus permitiu que alguns detalhes fossem registrados e outros escondidos, será que havia algo tão sombrio, tão perigoso, que não deveria ser revelado? Imagine, gerações inteiras, culturas inteiras reduzidas a nomes em uma lista. Quantas cidades foram erguidas? Quanta ciência foi descoberta? Quanta corrupção se espalhou? Tudo isso em um tempo que a maioria de nós ignora completamente. Mas há pistas, versículos aparentemente simples, quando relidos com calma, revelam segredos impressionantes. É como se a Bíblia deixasse pequenos fragmentos para quem estivesse disposto a olhar além da superfície. E quando juntamos esses fragmentos, começa a aparecer a imagem de uma civilização perdida, avançada, mas corrompida até o limite. E é justamente por isso que o dilúvio se torna tão importante. Ele não foi apenas um castigo, mas um reset, um ponto final em algo que havia se tornado insustentável. A pergunta é: o que havia antes que tornou necessária tamanha destruição? Nos próximos minutos vamos seguir essas pistas escondidas. Primeiro, vamos observar Caim, o homem amaldiçoado. Expulso da presença de Deus, ele faz algo que muda a história da humanidade. Ergue a primeira cidade. Mas como ele conseguiu isso? Onde arrumou conhecimento, recursos e pessoas para realizar tal façanha? O que a Bíblia revela nesse único versículo abre a porta para todo o mistério dos séculos perdidos. E é exatamente aí que começa a nossa investigação. Caim havia sido amaldiçoado, expulso da presença de Deus, condenado a vagar errante pela terra. Mas contra todas as expectativas, a Bíblia nos diz algo impressionante. Ele construiu uma cidade. Pare e pense nisso. Um homem solitário marcado pela maldição divina, de repente ergue a primeira cidade da história. Como isso foi possível? Onde conseguiu mão de obra? Quem o ajudou a transformar sua condenação em uma obra tão grandiosa? Esse detalhe passa despercebido pela maioria, mas se olharmos com atenção, percebemos que algo não fecha. Cidades exigem planejamento, organização, tecnologia. Não nascem do nada, ainda mais no início da humanidade, quando se esperaria apenas tendas, pequenos grupos, vida nômade. Será que Caim tinha acesso a algum tipo de conhecimento oculto? Será que recebeu instruções de alguém além do humano? Ou será que sua cidade foi o reflexo de uma rebelião maior, que começava a se espalhar pela terra? A cidade de Caim se torna símbolo de algo novo. Não é apenas um lugar para viver, mas uma ruptura. Enquanto Abel havia oferecido sacrifícios simples, conectados à terra e ao divino, Caim ergue estruturas que apontam para o poder humano, para a autonomia sem Deus. E há outro detalhe: o nome da cidade. Caim a chama de Enoque, em homenagem ao seu filho. Isso revela mais do que parece. Ele não a ergue para a glória de Deus, mas para perpetuar o próprio legado, gravando seu nome na história. Aqui nasce o espírito que mais tarde se espalharia por impérios inteiros. O desejo de construir cidades, monumentos e sistemas que desafiam os céus. A primeira cidade não surge como bênção, mas como resposta à maldição. Não como obediência, mas como rebelião. E se foi assim, então a genealogia de Caim guarda segredos ainda maiores, porque seus descendentes não apenas viveram, mas desenvolveram áreas inteiras do conhecimento humano. Música, metalurgia, tecnologia, habitação, avanços que parecem ter surgido rápido demais. Conhecimentos que não combinam com um mundo tão primitivo. Será que foram apenas frutos da inteligência humana? Ou será que alguém ensinou a eles o que não deveria ser ensinado? É isso que vamos descobrir na próxima parte, ao analisar os filhos de Lameque e os mistérios que eles carregaram para a humanidade. A genealogia de Caim avança até chegar a Lameque,
E é aí que algo extraordinário acontece. Pela primeira vez, a Bíblia menciona avanços tecnológicos e artísticos. Jabal se torna o pai dos que habitam em tendas e criam gado. Jubal é o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Tubal-Caim se torna mestre em forjar instrumentos de bronze e ferro. Percebeu o salto? Em poucas gerações, passamos da vida simples e nômade para a criação de música organizada, de instrumentos complexos e da manipulação de metais. Bronze e ferro não aparecem naturalmente. É preciso ciência. É preciso saber lidar com o fogo, com as temperaturas certas, com técnicas específicas para extrair e moldar o metal. Como uma civilização tão primitiva dominou tudo isso tão rápido? Aqui nasce uma das maiores teorias ocultas da antiguidade. Os descendentes de Caim não apenas desenvolveram conhecimento humano, mas podem ter recebido ajuda externa. Ensinos proibidos, vindos de seres caídos que transmitiram segredos antes do tempo. A música, nesse contexto, não é apenas arte, é também poder espiritual. Jubal inaugura um caminho que vai muito além do entretenimento. Sons que afetam a alma, ritmos que influenciam o espírito humano. Tubal-Caim, por outro lado, inaugura o domínio da guerra. Porque o mesmo fogo que forja ferramentas também forja armas. Não é à toa que a tradição o coloca como símbolo da tecnologia usada para a destruição. E assim, a cidade de Caim se transforma em um centro de avanços. Mas não avanços neutros. São progressos que apontam para um mundo cada vez mais distante de Deus, cada vez mais autossuficiente, cada vez mais perigoso. Lameque, o pai desses filhos, completa o quadro com sua arrogância. Ele canta um cântico de vingança, declarando que sua violência é ainda maior do que a de Caim. A linhagem, que começou com sangue derramado, agora exalta a violência como estilo de vida. Aqui, a narrativa bíblica não é apenas história. É um alerta, porque mostra como o conhecimento sem limites, quando aliado à rebelião, gera destruição. A música, a tecnologia, a ciência, tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. E na linhagem de Caim, o mal foi o caminho escolhido. Mas o mistério não para aqui. Porque enquanto a descendência de Caim mergulha cada vez mais fundo na rebelião, outra linhagem surge em paralelo, a descendência de Sete. E é nela que encontramos a primeira esperança da humanidade. Enquanto a linhagem de Caim mergulhava no poder, na tecnologia e na corrupção, Sete nascia como uma alternativa. Seu nome significa Deus concedeu, e ele representa o início de um caminho diferente. Sete não é apenas um homem, é o símbolo de uma linhagem que mantém contato com Deus, que preserva valores e conhecimentos espirituais puros. Diferente de Caim, que se deixou corromper pelo ensino dos vigilantes, Sete segue a luz que ainda resiste à escuridão. Aqui vemos um contraste incrível. Enquanto Caim cria cidades, instrumentos, armas e até sistemas de poder avançados, Sete ensina a humanidade a se reconectar com Deus, preservando princípios morais e espirituais. Na linhagem de Sete surge Enos, o primeiro a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor não era apenas oração. Era um ato de manter a humanidade alinhada à sua origem divina. Era um contraponto direto ao conhecimento proibido, que se espalhava em cidades como Enoque. Essa linha representa esperança, equilíbrio e possibilidade de redenção. Porque se Caim nos mostra os perigos do conhecimento sem ética, Sete nos mostra como a humanidade pode sobreviver e prosperar com limites corretos. O que aprendemos aqui é crucial. O conflito entre conhecimento e moralidade já existia desde as primeiras gerações. Tecnologia sem ética leva à destruição. Fé e sabedoria guiadas por Deus preservam a vida e o equilíbrio. E enquanto Caim expandia seu império tecnológico, Sete formava comunidades centradas em adoração, aprendizado espiritual e sobrevivência moral. É nessa tensão que se constrói a narrativa dos anos antes do dilúvio. Duas linhas humanas, duas filosofias, duas histórias paralelas, mas interligadas pelo destino da humanidade. O que isso nos ensina para hoje? Que avanços tecnológicos ou científicos, sem limites éticos e espirituais, podem ser mais perigosos do que aparentam. Que a verdadeira força não está apenas no poder de criar, mas na sabedoria de usar o que se cria. E a história ainda nos reserva mais mistérios. Porque enquanto a descendência de Caim continua a se expandir,
e a acumular poder, Sete e seus filhos preparam o terreno para o surgimento de uma humanidade que poderá sobreviver ao dilúvio. Enquanto a linhagem de Caim se expandia, algo extraordinário acontecia. As cidades cresciam, monumentos surgiam e tecnologias que pareciam impossíveis para a época eram dominadas. Estruturas complexas, metalurgia avançada, música espiritual e engenharia urbana se multiplicavam em poucas gerações. Mas não era apenas trabalho humano. Algo misterioso começava a influenciar a humanidade. Os vigilantes, seres celestiais descritos no livro de Enoque. Diferente de Sete, que seguia a orientação divina, Caim e seus descendentes estavam prestes a receber ensinamentos proibidos. Esses vigilantes não vieram apenas para observar. Vieram para ensinar armas, metais, encantamentos, astrologia, música que alterava a mente e até técnicas de manipulação genética eram transmitidas aos humanos. Cada lição parecia libertadora, mas escondia uma armadilha, corrompia a essência da criação. Tubal-Caim, mestre do cobre e ferro, era apenas um exemplo. Sua habilidade ultrapassava qualquer técnica que a humanidade desenvolveria por milênios. Jabal e Jubal transformavam tribos em civilizações móveis e criavam música capaz de alterar estados de consciência. Toda essa tecnologia foi entregue sem limites, e isso começou a gerar desequilíbrio moral e espiritual. E o mais impressionante, a civilização de Caim não apenas avançava, ela competia com a própria ordem natural. Gigantes, hibridização, poderes quase divinos e domínio sobre recursos naturais apareciam em cada geração. A linha entre humano e divino começava a se confundir, e o perigo se tornava real. Enquanto isso, a linhagem de Sete continuava discreta, preservando fé, moralidade e conhecimento espiritual. Mas a ascensão de Caim deixava claro um alerta. A tecnologia e o poder sem limites éticos podem se voltar contra a própria humanidade. E é aqui que a história atinge um ponto crucial. O que começava como avanço e aprendizado tornava-se corrupção e destruição potencial. A civilização de Caim, embora impressionante, caminhava para o colapso, e os vigilantes, com seus conhecimentos proibidos, eram o catalisador desse processo. O que isso nos ensina hoje? Que progresso sem ética e sem limites pode ser mais perigoso do que falta de conhecimento, e que histórias antigas, embora pareçam lendas, carregam lições com os ensinamentos dos vigilantes. A civilização de Caim atingiu um nível de avanço nunca antes imaginado. Mas junto com o progresso, veio a distorção da ordem natural. Nasceram os nefilins, gigantes híbridos, filhos da união proibida entre humanos e seres celestiais. Esses seres não eram apenas fisicamente imponentes. Sua inteligência e força eram sobrenaturais. Eram predadores naturais, capazes de dominar e devorar o trabalho dos humanos comuns. Onde havia agricultura, não havia destruição. Onde havia cidades, havia medo. A presença dos nefilins transformava cada área de habitação em campo de batalha. As gerações de Caim aprendiam rapidamente, mas o aprendizado era corrupto. Armas, metalurgia, engenharia e magia se tornavam ferramentas de dominação e violência. E não parava por aí. O controle sobre a natureza e os elementos aumentava. Chuva, vento, ciclos lunares e forças da terra podiam ser manipulados por aqueles que seguiam os ensinamentos proibidos. A humanidade, guiada por arrogância e curiosidade, ultrapassava limites que jamais deveriam ser cruzados. Enquanto isso, a população de Sete se mantinha íntegra, longe das corrupções tecnológicas e espirituais. Mas o contraste entre as duas linhagens tornava claro. O avanço sem ética traz consequências devastadoras. A corrupção da linhagem de Caim atingia não apenas a moral, mas a própria estrutura da criação, alterando o que significa ser humano. A tensão atingia o ápice. A Terra, antes ainda jovem, tornava-se palco de uma sociedade que combinava progresso com caos. O que começou como conhecimento transformador se tornava ameaça existencial, preparando o terreno para a intervenção divina que viria com o dilúvio. A corrupção alcançou níveis que Deus não poderia ignorar. A própria definição do que significa ser humano estava sendo distorcida. A violência, a arrogância dos nefilins e o abuso da tecnologia proibida
criavam um cenário insustentável. Foi nesse momento que os anjos fiéis, Miguel, Gabriel e Rafael, levaram a situação diante de Deus. Eles viram o desespero da humanidade e o caos espalhado pela terra. Cada cidade, cada estrutura, cada criação tecnológica estava agora corrompida, pronta para se voltar contra a própria humanidade. Deus percebeu que a única solução era resetar a criação, mas não um simples castigo, um reset total. O dilúvio seria a forma de apagar tudo, um botão de reinício para a humanidade. Cidades, templos, instrumentos, armas, portais espirituais, os gigantes híbridos, tudo seria varrido da terra. Antes do cataclismo, Deus encontrou Noé. Diferente da linhagem de Caim, Noé era íntegro, não apenas em espírito, mas em linhagem genética. Ele representava a esperança de um novo começo, uma nova chance para a humanidade reconstruir sem repetir os erros dos vigilantes. Então veio o anúncio. O dilúvio estava prestes a acontecer. Um evento tão devastador que ninguém poderia resistir. A água cobriria tudo, apagando o passado, preservando apenas aqueles puros em sua geração. Era a intervenção definitiva, a limpeza da corrupção. Uma advertência para futuras gerações. Imagine o mundo sendo engolido pelas águas, cidades, templos, monumentos e megálitos caindo como brinquedos. Gigantes híbridos, os nefilins, lutando para sobreviver, mas sendo tragados pelas ondas. Sacerdotes e líderes que se julgavam deuses, impotentes diante do poder divino. A água não era apenas física, era simbólica, um reset total. Tudo o que representava corrupção, arrogância e desobediência seria apagado. Apenas Noé e sua família permaneciam dentro da arca, seguros, preservados. Eles seriam os reiniciadores da humanidade, a nova chance para reconstruir o mundo sem repetir os erros do passado. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, dias de chuva incessante, nuvens densas, trovões e relâmpagos nunca vistos, montanhas submersas, florestas destruídas, rios transformados em oceanos. A força da água limpava a terra, apagando memórias, tecnologias e criaturas híbridas. E aqui está o detalhe crítico. Deus não apenas destruiu, ele apagou os rastros. Bibliotecas, templos, arquivos, nada restou. Apenas fragmentos escondidos em ruínas e mitos, ecos de uma civilização que existiu, mas que não poderia continuar. Quando as águas baixaram e a arca repousou sobre os montes de Ararat, Noé e sua família saíram não para reconstruir cidades ou palácios, mas para cultuar o Criador. O primeiro ato da nova humanidade foi espiritual. Um altar, sacrifícios, reconhecimento da soberania divina. E Deus estabeleceu um pacto. O arco-íris nos céus seria o sinal eterno de que nunca mais haveria um reset global por água. Mas atenção, isso não significa que a humanidade nunca poderá enfrentar outro tipo de reset. Mesmo após o dilúvio, vestígios da antiga civilização sobreviveram, não em cidades ou templos intactos, mas em mitos, lendas e ruínas espalhadas pelo mundo. Cada cultura preservou fragmentos da mesma história. Gigantes, deuses que desceram do céu, construções impossíveis, tecnologias esquecidas. Olhe para Stonehenge, as pirâmides do Egito, zigurates da Mesopotâmia, templos subterrâneos. Construções que desafiam nossa compreensão. Seriam apenas coincidência ou memórias distorcidas de um mundo antiluviano? Os mitos falam de seres híbridos, gigantes, humanos com poderes sobrenaturais. O livro de Enoque detalha os nefilins, gigantes com força e inteligência além do normal, frutos da união entre os vigilantes e mulheres humanas. Civilizações inteiras temiam esses seres. Mesmo a música e a arquitetura e a metalurgia avançada dos descendentes de Caim tinham ecos nesse mundo. A humanidade que emergiu após o dilúvio aprendeu com fragmentos do passado, mas sem repetir os erros, ou pelo menos tentando. O ponto crítico, esses fragmentos eram advertências, sinais de que a busca pelo conhecimento sem limites traz consequências. Cada ruína, mito ou história de deuses caídos é um alerta para não repetir a arrogância daqueles que tentaram dominar o mundo sem respeitar os limites divinos. Hoje, olhamos para o céu, para o espaço, para a ciência e nos perguntamos: será que estamos nos aproximando de outro limite?
Outro reset, talvez não com água, mas de outra forma. Os dias de Noé não foram apenas sobre destruição, mas sobre aprendizado e preparação para um futuro que ainda poderia repetir os erros do passado. Quando observamos o mundo de hoje, é impossível não traçar paralelos com os anos perdidos da humanidade. Tecnologias que manipulam a vida, armas de destruição em massa, engenharia genética, inteligência artificial, manipulação climática. Estamos criando portais modernos, abrindo brechas no controle da criação como nos tempos dos vigilantes. E se olharmos para nossa própria sociedade, vemos a mesma tentação. Poder absoluto nas mãos de poucos, conhecimento sem responsabilidade, curiosidade sem limites. Como os filhos de Caim e os vigilantes, estamos testando fronteiras que talvez não devêssemos cruzar. A Bíblia nos alerta, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Isso nos faz pensar, estamos vivendo uma era de transgressão tecnológica e moral similar àquela antiga? Ciência e tecnologia avançam rapidamente, mas e nossa sabedoria e discernimento? Cada passo da humanidade moderna ecoa os erros do passado. Se não aprendermos com os fragmentos deixados pelos anos perdidos, podemos nos colocar à beira de um novo reset, talvez não de água, mas espiritual, social ou ambiental. O que faremos com o conhecimento que possuímos? O grande ensinamento dos anos perdidos é claro. O poder sem consciência corrompe e destrói. Noé sobreviveu e reiniciou a humanidade não por possuir tecnologia ou poder, mas por sua integridade. O que a humanidade moderna precisa, mais do que invenções, é de sabedoria, ética e equilíbrio. E aí está o mistério final. Os fragmentos antediluvianos não são apenas história, são advertências para o presente e o futuro. Cada mito, cada ruína, cada lenda carrega uma lição, que o avanço deve andar lado a lado com responsabilidade. Se você fechar os olhos e imaginar o mundo antigo, as cidades perdidas, os gigantes e os vigilantes, percebe que o poder do conhecimento sempre vem acompanhado de consequências. E hoje, mais do que nunca, precisamos decidir. Vamos aprender com o passado ou repetir os mesmos erros?